Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus. Pessoal, eu quero iniciar esse vídeo de uma maneira diferente, fazendo uma pergunta para vocês. Quem de vocês já ouviu falar sobre a grande reinicialização, Great Reset, que está lá no site do Fórum Econômico Mundial? Provavelmente todos vocês tenham ouvido falar. Mas você sabe em qual estágio nós estamos? Pois eu vou mostrar para vocês que nós já estamos na fase 2, tá? Tem vídeos meus falando sobre esse assunto, você vai entender como é essa primeira fase e a fase que nós atingimos agora. Porque tudo é muito bem pensado, muito bem preparado por eles, tá? Não é algo que ocorre ao acaso. Tem todo um planejamento, tem toda uma estratégia por trás de tudo isso. E a gente vai mostrar algumas delas aqui. Vocês vão ver as consequências desse conflito que está acontecendo no mundo. Vocês sabem de que países eu estou falando, tá? Eu vou evitar citar o nome dos países, vou dar algumas referências sobre eles para que vocês entendam. Mas vocês sabem o assunto do momento na mídia. A invasão, quem invadiu quem aí? Vocês sabem disso e vocês sabem que esse conflito tem grandes proporções e tem grandes consequências. Uma delas, eu elenquei assim, algumas das consequências e vou falar sobre o assunto e vou mostrar algumas notícias para vocês, tá? A primeira delas é o que? Eu fiz até uma colinha, gente, para poder passar para vocês, para não ficar nenhuma no esquecimento. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ela está causando algumas rupturas sem precedentes. E o Ocidente já começa a sentir isso. Uma das consequências é a estagflação. Para quem não sabe, eu vou pôr na tela para que vocês vejam. É só colocar no Google que você vai entender, tá? Mas eu vou pôr na tela aqui para vocês entenderem bem. A estagflação acontece quando os preços estão em alta constantemente. Respondam para mim nos comentários. Quem de vocês tem notado o aumento de preços em todos os setores? Não é em um só. Não cite os combustíveis, que foi o mais recente. Mas você deve ter notado em todos os setores. Aumentos de preços constante, tá? Tanto que a inflação aqui no Brasil passa de 10%. Na Argentina, já mais de 50%. Tá? Então, é no mundo todo. Nos Estados Unidos, é a maior inflação em 40 anos. O mundo todo vem sofrendo com esse fenômeno, tá? Principalmente agora. No Ocidente, que está sentindo bastante, tá? Ó. Quando os preços estão em alta constantemente, aliado ao aumento do desemprego, vocês devem estar vendo que há sim um aumento de desemprego, não só no Brasil, no mundo. E não há um progresso do Produto Interno Bruto, o PIB, que são conjuntos de bens e serviços produzidos pelo país, tá? Então, é a definição para você entender o que é estagflação. Agora vamos colocar aqui a notícia para que vocês vejam. Ó. O Ocidente já começou a sentir a estagflação da guerra aqui, ó, tá certo? Diz Mohamed El-Erian. As consequências econômicas estão se transformando em estagflação no Ocidente. A grande ruptura econômica do conflito afetará países além dos dois, tá? Você tá vendo aí na tela, eu vou marcar aqui para que você veja. Os analistas têm alertado cada vez mais sobre a estagflação, uma combinação de inflação alta e crescimento baixo ou negativo. As consequências econômicas da guerra já estão colocando pressão estagflacionária sobre os Estados Unidos e seus aliados, alertou o economista Mohamed El-Erian. El-Erian, o principal conselheiro econômico da Allianz, pediu aos formuladores de políticas, tá? Formuladores de políticas dos países que desenvolvam planos de recuperação para combater o impacto econômico generalizado e de longo prazo do conflito, tá? Eu não vou ler todo, mas está aqui, ó, algumas informações que eu falei, ó. A inflação dos Estados Unidos saltou para uma alta de 40 anos, de 7,5%, e já está batendo em 7,9%, tá? Então, entrem no canal do Telegram, que está aí na descrição, que essas fontes que eu estou mostrando para vocês, eu vou mandar lá, para que vocês leiam as notícias completas, tá? Então, o Ocidente já está sentindo isso.
O Ocidente já está sentindo a estagflação. E é fato, é só você olhar as notícias aí, tá bem? Vamos lá, o segundo item que eu elenquei. As consequências levarão a uma redução drástica, e isso vai acontecer, da força de trabalho global. Não é uma previsão, já está acontecendo. Já está acontecendo isso. Eles estão com um sério problema no mundo, tá certo? Esses arquitetos aí do Great Reset ou Grande Reinicialização, eles anteciparam essa tendência aí em vários anos, tá? Porque eles precisam seguir o plano, precisam colocar em prática a sua agenda. Então eles adiantaram isso. E nós já estamos na segunda fase da Grande Reinicialização. São consequências, tá certo? Você pode olhar lá no site do Fórum Econômico Mundial que você vai entender. Muitos dos empregos que serão perdidos nos próximos anos já estavam caminhando para a redundância e provavelmente não serão recuperados quando a poeira baixar. Se algum dia baixar, né? Isso é um fato, tá certo? Outra consequência elencada: redução da dependência da Europa no setor de energia russo. Por quê? Porque a Rússia ela fornecia ali gás para a Europa, fornecia energia para a Europa. E com esse conflito, o que aconteceu? Eles diminuíram, estão querendo cessar até. Estão querendo romper de vez. E o que vai acontecer? É a oportunidade perfeita para a agenda verde entrar em ação. Então eles vão aproveitar essa oportunidade, esse gatilho, e vão começar a implantar. Só que quem vai lucrar com isso? Os grandes tecnocratas. Esses caras é que vão lucrar e que estão interessados e que estão forçando os conflitos. Porque eles pretendem colocar essa agenda o mais rápido possível para funcionar. Eles pretendem cumprir os prazos que estão estabelecidos aí até a Páscoa de 2030, tá certo? Esses formuladores de políticas, eles estão marchando em sintonia. Eles não estão separados, estão juntos, tá? Então eles vão fazer de modo que vai centralizar, é o chamado capitalismo de partes interessadas. E eu vou mostrar para vocês aqui a notícia. Vamos pôr na tela aqui. Tá aqui, ó. Salvar o capitalismo ou salvar o planeta? A equipe de insights comportamentais do governo do Reino Unido ajudou a pressionar o público a aceitar a narrativa, as restrições e os bloqueios. Vocês sabem do que está aí na tela em letra maiúscula. Agora está trabalhando para empurrar as pessoas para outras possíveis restrições ou pelo menos grandes mudanças em seu comportamento em nome da emergência climática. É isso mesmo que você ouviu. Você já deve ter ouvido falar, olha, é uma emergência. Eles estão dizendo que, olha, nós temos menos de 10 anos, temos 10 anos ou um pouco mais de 10 anos. Não dão longo prazo, tá? Eles estão ensinando, inclusive, isso para os jovens, utilizando jovens acéfalos como Greta, tá? Para fazer esse tipo de narrativa colar na sociedade. Quem define a agenda, vejam só, que ele está falando aqui, eu vou marcar na tela para que você veja. Quem define a agenda são corporações poderosas que ajudaram a degradar parte do meio ambiente, em primeiro lugar. Mas as pessoas comuns, não os multibilionários que promovem essa agenda, pagarão o preço por isso, pois viver mais frugalmente parece ser essa parte do programa, que é o chamado Não Tenha Nada e Seja Feliz. Eu já fiz um vídeo aqui também no canal falando sobre isso. E você vai encontrar isso no Twitter do Fórum Econômico Mundial. Não tenha nada e seja feliz. Poderíamos em algum momento futuro ver bloqueios de emergência climática ou lockdowns, tá? Para não salvar o NHS, mas para salvar o planeta. Vocês entenderam, né? A coisa, entenderam a ironia, né?
Existe uma tendência de se concentrar no comportamento individual e não no sistema, tá certo? Então, essa é mais uma das consequências. Temos mais. Hoje o vídeo vai se alongar um pouquinho, porque é necessário. Por isso, eu até pedi aí para vocês que se inscrevam no canal, ajudem, compartilhem, deixe o seu like, deixe o seu comentário aí, que é importantíssimo. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Se não tinha, deixa aí no comentário. Se tinha, me fala onde aí no comentário. Olha, eu vi falar em tal site, eu ouvi um podcast, eu vi um vídeo assim. Conte pra mim, tá bem? É importante aí pra gente. Então vamos lá, ó. Outra consequência, a escassez de alimentos, tá certo? Vai oferecer a oportunidade perfeita, uma oportunidade imensa para as empresas de biologia sintética, que eles chamam. Como as do Bill Gates, que ele estava falando, olha, nós temos que parar de comer carne, tem carne sintética, produzir carne em laboratório. Vocês já ouviram falar, inclusive aqui no canal, meu irmão também fala muito. Quem não está inscrito lá também, se inscreva no canal Questione-se, tá bem? É algo que vai oferecer assim uma janela de oportunidade, por quê? Vai ter escassez. Os dois países que estão em conflito são grandes cestos de pão, digamos assim, do mundo. Então, vai haver escassez de alimentos. Vocês já estão percebendo que está aumentando o preço do trigo, por exemplo. Então, prestem atenção, muita atenção nisso. Porque em breve, muito em breve, você vai ver eles falando, não, temos que produzir carne em laboratório para atender a demanda por alimentos. O povo está passando fome e etc, etc e etc. Toda um jogo de cartas marcadas, digamos assim, tá bem? E eu vou colocar uma notícia aqui importante, interessante para que vocês vejam. Que não sou só eu que estou falando sobre isso. Outras pessoas também já se ligaram. E você vai encontrar vasto material sobre isso aí no Google. Ou no DuckDuckGo, Yahoo, onde você quiser procurar. Vamos lá. A edição genética é o novo nome da eugenia? Essa é a grande pergunta, tá? Artigo de pesquisa incisivo e cuidadoso de F. William Engdahl, escrito pela primeira vez com previsão em 24 de junho de 2018, um ano e meio antes do ataque, tá? Vocês estão lendo aí, eu não posso falar sobre isso, tá certo? Uma importante nova tecnologia conhecida como Gene Editing. Não liguem para os erros de português, porque esse site aqui está sendo traduzido automaticamente, tá? Eu não falo inglês, infelizmente, eu preciso mudar isso, preciso fazer um curso aí. Ganhou atenção significativa nos últimos meses. Seus defensores afirmam que vai revolucionar tudo, desde a produção agrícola até o tratamento de doenças. Ninguém menos que Bill Gates acaba de sair em um artigo na revista de política externa dos Estados Unidos. Deixa eu até mexer para o lado para me ler o nome aqui. Foreign Affairs, elogiando a promessa da edição genética. No entanto, uma investigação mais detalhada sugere que nem tudo é tão ideal com a edição de genes. Novos estudos revisados por pares sugerem que pode causar câncer. A questão é se essa tecnologia altamente controversa é pouco mais do que uma maneira furtiva de introduzir a manipulação genética de OGM por meio de outra técnica, tá? Então vocês vão ver aqui nessa reportagem falando sobre essa edição de genes. Vocês devem ter visto o livro do Bill Gates falando que nós precisamos parar com o consumo de carne para salvar o planeta e produzir carne sintética. São as chamadas empresas de biologia sintética, tá? Que está aqui nesse meio, com edição de genes. Então é um artigo longo, como vocês podem ver, eu não consigo passar todos. Mas vou mandar lá no canal do Telegram, tá aí na descrição. Entrem lá, porque é importante, é um canal importantíssimo de comunicação entre nós, tá bem? Vamos lá, mais uma das consequências, né? A exclusão da Rússia do SWIFT. Você acha que isso foi bom? Deixa aí nos comentários. Me fala,
Foi bom ou não foi? Essas sanções aplicadas foram boas ou foram programadas justamente para ter um certo tipo de efeito? Tá certo? Então vamos lá. A exclusão da Rússia do SWIFT abre uma janela de oportunidade para a desdolarização da economia. É isso mesmo que você está ouvindo. A substituição do dólar. E quem desponta como o principal candidato a fazer isso? Ou talvez o único candidato a fazer isso? O Yuan digital. A moeda que está sendo lançada, está sendo aprimorada pelo país do dragão. Vocês sabem de quem eu estou falando, tá certo? O Yuan digital despontando como o sucessor. E ele vai causar o quê? Vai criar em um primeiro momento um sistema paralelo. Mas vai ficar mais fácil para países sancionados contornar as sanções. Porque não vão estar mais dependentes 100% do SWIFT. Eles vão utilizar outros meios. E o pagamento em Yuan digital será o principal. Então vocês vejam que é uma cadeia de eventos que uma coisa vai puxando a outra bem orquestradamente. Nada disso é por acaso. Aí você tem uma outra consequência importantíssima, tá? Você tem algo que nós estamos falando há algum tempo. Algo que vai estar marcando você, certo? Chamado ID digital. As IDs digitais vão fazer o quê? Vão juntar todos os seus dados em um único lugar. Eles vão saber as suas preferências de consumo, eles vão saber os seus dados médicos, os seus dados pessoais, vão saber de toda a sua vida. Porque eles querem uma sociedade interligada, uma sociedade conectada em ambientes inteligentes. E para isso eles precisam do quê? De grandes bancos de dados. E é por isso que eles estão coletando os dados compulsoriamente. Estão coletando loucamente os dados, tá? Não é algo assim que seja lento, não. Está sendo de modo muito rápido, tá? Que as IDs digitais vão estar prontas. É do conhecimento geral que as IDs digitais são um ponto central na agenda do Grande Reset. Isso a gente não tem dúvida. Fica claro no Fórum Econômico Mundial quando você acessa o site. Elas vão ser simplificadas, isso é também fato. Porque não dá para ter algo muito complicado. E elas vão ser simplificadas em todos os setores. Na cadeia de suprimentos, mercados como uma forma de avançar no desenvolvimento sustentável, tá certo? A Agenda 2030 da ONU de fornecer serviços individualizados vai estar integrado em cidades inteligentes, vai estar com fácil acesso. Então você vai ver isso em todo lugar, chamadas IDs digitais. Aí o que acontece? Eles precisam saber quem são os cidadãos, o que eles estão fazendo, o que estão comendo, o que estão consumindo. Olha, ele gosta de comprar tal coisa, tal objeto. Tudo isso eles vão saber. Olha, ele coleciona quadros, ele compra muito quadro. Ele coleciona, sei lá, videogames. Tudo isso vai estar ao alcance deles. Não tem como escapar disso. E aí eles vão fazer o quê? Você vai ter pontuações, assim como acontece hoje no País do Dragão. Eles têm pontuações. Olha, esse aqui é um bom cidadão, ele cumpre direitinho o que o governo quer. Olha, esse aqui não é um bom cidadão, ele não se comporta do modo como a gente espera, do modo como nós queremos. Então vai ser pontuado, aí você vai ter um maior acesso a crédito ou um menor acesso a crédito, vai ter autorização para entrar em outros países, para viajar pelo mundo ou não. Tudo isso, como acontece já hoje no País do Dragão, vai acontecer no mundo todo, controle total. E nós estamos na segunda fase de implementação disso. Eles estão fazendo um grande reinício. Eles estão cuidando para que essa agenda ela seja implantada no prazo. E nós estamos assistindo isso, estamos vendo isso, e muitas pessoas não abrem os olhos, não entendem. E é por isso que é tão importante a sua participação. É por isso que é tão importante que você me ajude, compartilhe os vídeos, recorte o vídeo.
Coloque as partes principais, mande para os amigos, peça a eles que se inscrevam no canal. Isso é de uma importância tremenda. Deixe um like para aumentar o engajamento, deixe comentários, tá certo? Gostaram do assunto? Apesar de longo o vídeo, é que se vai aprofundar mesmo, a gente faz vídeo de 1 hora e meia, 2 horas. Então não dá, a gente tem que resumir muito. Mas eu pretendo trazer mais vezes aqui. E eu gostaria de saber, você deixando no comentário aí o que você acha. Trago mais desse assunto ou não, tá certo? Um grande abraço aí, que Deus abençoe a todos.